Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 2 de Lab de FIT 1, Física Teórica Experimental 1 para a Engenharia de Produção. Nessa aula 2, vamos falar sobre incertezas e algarismos significativos, tá claro? Bom, todas as medidas que vocês fazem no laboratório, elas envolvem uma incerteza, tá claro? Essa incerteza é dada pelo equipamento. Tá? Equipamento simples, de baixo custo, tem incertezas mais altas do que equipamentos mais sofisticados de alto custo. Tá claro? A precisão, né, e a exatidão, a acurácia de medidas sempre são dependentes da qualidade do equipamento. Tá? A incerteza, a gente já adota a letra sigma, ela também é chamada de erro da medida. Tá? O que é o conceito de erro? Erro é a diferença entre o valor que você mediu e o valor real. Muitas vezes a gente não conhece o valor real, né? Então a gente evita de falar a palavra erro, a gente fala mais a palavra incerteza, tá certo? A incerteza, além do equipamento, também depende da técnica de medida, tá? Por exemplo, se você vai medir a olho nu, você sempre pode ter um problema de paralaxe, né? Se você vai medir com laser, por exemplo, ou com alguma outra coisa que elimine esse problema, você vai ter uma outra incerteza, talvez menor, certo? As palavras acurácia ou exatidão, né, ela descreve uma medida, né, com duas partes, né, o valor médio da medida, um sinal de mais ou menos, em seguida a incerteza, tá certo? Então, esse aqui seria o valor médio, né, por exemplo, diâmetro de uma barra, e esse aqui seria a incerteza. Então quer dizer o seguinte, que o valor real estaria dentro desse intervalo, entre 56 e 49 e 56 e 45, tá? Se esse intervalo aqui é muito grande, esse 002 aqui, quer dizer então que não é muito exato, né? Você tem como se fosse uma mancha grande em torno do valor real. Se você for reduzindo isso aqui, você vai aumentando a exatidão de suas medidas, tá? Uma outra forma de escrever seria essa aqui, ó, 1,6454 entre parênteses 21. Quer dizer que esse 21 é aqui nas últimas duas casas, tá? Então, quando está assim escrito entre parênteses, quer dizer que esse erro é das últimas casas aqui, tá? É a mesma coisa que se escrever assim, tá? Pouca gente escreve assim, a maior parte das pessoas escrevem assim, tá? Também se pode falar na incerteza em porcentagem. Por exemplo, um resistor que tem essa indicação aqui de 47 ohms, mais ou menos aqui 10%. Aqui é mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos 10%. Quer dizer o seguinte, você pegar 10% de 47 é 4,7. A gente arredonda para 5. Então seria mais ou menos 5 ohms. Quer dizer que a resistência estaria entre 42 e 52. Tá? Então também muitas vezes é dada a incerteza em porcentagem. Beleza? Bom, antes de continuar, deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Certo.
em muitos casos, né, você às vezes não escreve a incerteza. Você prefere trabalhar com a incerteza sempre na última casa, tá? Quando você trabalha com incerteza na última casa, os números têm que ter uma atenção muito especial na hora de escrever os números, tá? Você tem que seguir algumas regras, tá? Então, esse jeito de trabalhar com incerteza é chamado de algarismos significativos, que eles são obtidos quando você mede, tá? Quando você mede uma grandeza de uma régua, por exemplo, você tem uma incerteza que vai do chute que você dá na casa do milímetro, tá certo? Então você não pode passar de duas casas depois da vírgula um centímetro. E aí você sabe que esse último dígito, então, ele é incerto. Logo, esse último dígito tem uma incerteza, que pode ser de 1 ou 2 unidades, não importa. A gente sabe que o último dígito é um dígito incerto. Então, quando você faz uma medida, você escreve o número exato de algarismos significativos, sendo que esse último, sempre o último dígito, né, da medida, ele é o dígito que representa a sua incerteza. Posso, por exemplo, se for 32,45, podia ser 32,46, 32,47, 32,44. Quer dizer que esse último dígito é o dígito incerto. A gente fala que tem uma unidade de incerteza nesse último dígito. Esse método de trabalhar é chamado de uso dos algarismos significativos. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma capa de um livro, né? Uma capa dura, você mediu essa espessura com um equipamento aí, só com um paquímetro, por exemplo, e deu o valor 2,91. Tá? Então aqui nós temos 3 algarismos significativos. Tá? Você esquece a vírgula, 3. Esse último é sempre o algarismo duvidoso, ou né, algarismo incerto. Tá? Esses dois são corretos, mas esse aqui ele é incerto. O que quer dizer isso? Quer dizer, se 10 pessoas forem medir, todas as 10 vão dar 2,9. Tá? Mas esse 1 aqui pode variar. Eu posso achar 1, você pode achar 2, outro pode achar 3, outro pode achar 0. Então esse último dígito, que é o dígito incerto, ele pode variar de medida para medida. Tá? Então aqui é a incerteza de 1/100º de milímetro. Nesse método de escrever, então, a gente fala que a incerteza desse número aqui é 1/100º de milímetro, na última casa aqui. Tá? Esse método de trabalhar é um método aproximado, tá, pessoal? Ele não é um método exato, tá? É um método aproximado e é o primeiro que você usa, você aprende primeiro, tá? Bom, então, por exemplo, você também tem que prestar atenção nas unidades, né? Por exemplo, se eu falo que uma distância é 137 km, então aqui eu tenho 3 significativos, esse aqui é incerto. Então a incerteza pode ser de 1 km. Né? Aqui, que é um dígito na última casa. Mas, por exemplo, esse aqui ó, também são 3 significativos, mas aqui essa incerteza é na casa do metro. Isso aqui é 250 metros, então aqui eu tenho uma incerteza de 1 metro. Tá certo? Então depende da unidade. Esse aqui tem certeza de 1 km, esse aqui tem certeza de 1 metro. Tá? Então, cuidado com a maneira de escrever. Tá? E aí, quando você trabalha com números que contêm incertezas, tá? Você não pode colocar mais algarismos do que ele permite, do que a medida pode garantir. Cada medida garante um número finito de algarismos significativos. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, você vai depender do equipamento que você usa. Aqui eu tenho uma tabela, que eu vou mostrar agora para vocês, de 4 medidas de um raio. Tá? Veja bem, é o mesmo objeto e é o mesmo raio. Tá?
Você tem aqui uma medida muito tosca de 0,6 milímetros, não, 60 milímetros aqui na verdade, né? Feita com um instrumento muito tosco, tá? É uma régua graduada em centímetros, tá? Nem isso, acho que decímetros, tá? E aí você tem aqui já, por exemplo, aqui eu tenho só um algarismo significativo, porque zero à esquerda não conta, tá, pessoal? Esquece a vírgula, zero à esquerda não conta, mas zero à direita conta, tá? Aqui não conta esse zero, tem só um. Essa é uma medida muito tosca. Daí eu passei para essa aqui, ó. Essa aqui é uma medida típica de paquímetro. Tem duas casas depois da vírgula no milímetro, tá? Essa aqui é uma casa depois da vírgula no milímetro. É uma régua, né? Não, podia ser melhor isso aqui. Isso aqui é 60, sim. Isso aqui é 60 milímetros, certo? 60 milímetros são 6 centímetros. Se você não vir com uma régua, você podia ter ido uma casa a mais aqui. Foi pior do que uma régua que foi usada aqui nesse último. Aqui, pessoal, eu estou usando 57,9 milímetros. Eu estou usando uma régua. Esse. Tá? Eu tenho 3 algarismos significativos. Esse aqui, ó, 57,896 milímetros, 3 casas de precisão, né, no milímetro, já é um micrômetro chamado micrômetro, tá? Então, aqui eu já tenho 5 significativos, tá? 5, aqui, ó. Esse último cara aqui, não sei nem que equipamento que é esse. Pode ser um laser e tal. Eu tenho uma medida com 7 significativos, tá? Deve ser ultra sofisticado esse equipamento aqui. Então, o número de algarismos, né, que você coloca depende fortemente do equipamento que você usa. E tem que parar naquele que é o duvidoso, tá? Uma medida, por exemplo, essa medida que foi feita aqui com o micrômetro tem precisão na última casa de milésimos de milímetro. Então você só pode ir só até aqui. Se você colocar mais uma casa, o pessoal vai dizer que você não usou o micrômetro, você usou um equipamento mais sofisticado, tá? Então é importante indicar apenas, então somente os significativos que teu equipamento permite, tá? Permite, não pode pôr mais do que ele permite, tá? Então, o número de algarismos significativos de uma grandeza é determinada pela sua incerteza. E a incerteza é determinada pelo equipamento. Esse último aqui já é o dígito incerto. Aqui é o dígito incerto. Esse aqui é o dígito incerto, esse 0. E aqui já é incerto esse 6 aqui, né? Isso aqui foi um chute que ele vai dar, né? Nem equipamento usou. Bom, então, esse número aqui, por exemplo, quantos significativos tem? Tá? Se você lembrar da regra que 0 à esquerda não conta, você teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 significativos. E esse último, que é o 7, é o algarismo duvidoso, ou incerto. Tá claro? Como que eu vou saber qual casa decimal está o duvidoso? Como é que eu sei que aqui, esse aqui já é o duvidoso? Tá? Como é que eu sei? Pelo equipamento. Tá? O equipamento vai ter que ser isso. Você está usando para medir. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó, desse besouro. Tá? Vou medir o tamanho do besouro com uma régua. E aí você fala assim, ó, qual o tamanho que melhor caracteriza esse besouro? Tá? E aí tem aqui 5 alternativas. Entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 1,5 e 1,6, entre 1,54 e 1,56, entre 1,54,6 e 1,54,7. Então, o que você
descobre aqui, tá? Que o besouro tem mais de 1 centímetro, mas tem menos que 2. Então, entre 1 e 2 está certo, mas esse equipamento aqui permite que você fale coisas melhores do que isso, né? Então, por exemplo, aqui eu sei, ó, que se eu contar aqui os milímetros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, passou de 5, mas não chegou no 6. Então, esse aqui também está certo. Mas, se 20 pessoas lerem isso aqui, todas vão dizer que é um pouco mais que 1,5. Então, 1,5 já está exato. Então, esse 5 não pode ser o duvidoso. O duvidoso é que eu vou chutar aqui agora, ó, que parece estar bem no meio aqui entre o 5 e o 6. Então, esse que eu não sei se é 5,2, 5,3, 5,4. Então, esse último dígito aqui, que é o décimo do milímetro, é que eu vou chutar. Tá? Então, o melhor seria a letra D. Tá? Letra E é impossível, porque esse 4 não é exato. Esse aqui já é o duvidoso. Tá? Esse aqui já é o duvidoso. Eu estou chutando aqui. Tá? 99% dos alunos, eles leem só até aqui. Tá? Eles esquecem de chutar esse último dígito aqui, que é o quebrado entre um milímetro e o outro. Aí você fala assim, professor, estava bem em cima do zero. Então você coloca 0 aqui. Tem que botar um 0. Tá? E aí se você escreve só assim, por exemplo, só 1.5, o que vai acontecer? Vai passar a ideia de que esse 5 já é duvidoso. Se o 5 já é duvidoso, quer dizer que a sua régua não tem milímetros na escala. Quer dizer que você está usando um equipamento pior do que essa régua. Se você não escreve duvidoso, você está desqualificando o seu equipamento. Então, você é obrigado a escrever duvidoso. Tá? Mas você não pode escrever na letra E, por exemplo. A letra E seria uma medida com o paquímetro. E aqui você está com uma régua. Você não tem como dizer que esse 4 é exato. Tá certo? Então, eu sei que esse 5 é exato, porque todo mundo que lê isso aí vai dizer que é um pouco mais que 1,5. E aí, então, tem que chutar o próximo. Então, é isso aqui. Tá certo? Se você entendeu isso, tá? Então, qual o diâmetro dessa moeda? Congela a imagem aí e me fale qual seria a alternativa, A, B, C, D ou E. Tá? Congela. Daí, descongela agora. Você quer saber a resposta, né? Então, o que você vê aqui? Que você tem, em termos de centímetro, ele passou de 1, mas não chegou em 2. E aqui, todo mundo que lê vai dizer que tem mais do que 1.9. Tá? Passou de 1.9, mas não chegou no 2. Né? Então agora tem que chutar. 1.9 todo mundo vai dizer que é. Então esse 9 já é exato. Eu vou chutar o duvidoso. Então só pode ser esse cara D aqui, tá certo? Beleza? Isso aqui já seria demais aqui, né? Porque esse cara aqui já é duvidoso. Eu estou chutando esse 2 aqui. Tá? Então, por exemplo, o que é um padrão? O pessoal fala assim, o padrão é você pegar um instrumento analógico. O que quer dizer instrumento analógico? É o que usa ponteiro, que usa escala, assim, divisões, né? Que não é digital, não é eletrônico. Um instrumento analógico, o padrão de incerteza seria metade da menor divisão. Tá? Metade da menor divisão. Então, nessa régua, a menor divisão é 1 milímetro. E a metade seria meio milímetro, ou 0,05 centímetros. Então, isso aqui seria a incerteza. Então, eu já sei, então, que eu tenho que andar 2 casas depois da vírgula no centímetro. Tá? Quem me dá isso é a incerteza do equipamento.
tá? Porque eu peguei a menor divisão e dividi por 2. Então isso é uma dica que você já tem, você já pode adotar, tá certo? Que dado o equipamento, dada a escala, se eu dividir, isso é analógico, hein, pessoal? Se você dividir isso aí, a menor divisão por 2, é até ali que tem que ser a sua medida, até aquele dígito, tá certo? Bom, aí, vamos supor que você mediu uma conta, você mediu um papel sulfite. Você mediu a largura e o comprimento aqui. Mediu com a régua, mediu com a régua. Então tem os significativos aqui e aqui. Eu falo para você assim, calcula a área desse papel. Aí, para você calcular a área, pessoal, você teria que fazer uma conta. Então você tem que fazer uma álgebra, tá? Fazer álgebra. E aí, se você adotar as regras desta álgebra, seria mais ou menos como que propagar o erro e adotar a trilha de erros, desde que você faça as contas com obedecendo essas regras, tá certo? Então, por exemplo, o caso mais comum é a multiplicação e a divisão, que nem esse papel aqui, seria uma multiplicação, né? Comprimento vezes largura. Então, a multiplicação e a divisão, você, quando multiplica 2 ou mais números, você tem que, na resposta, só pode ter o número de significativos menor da menor parcela, tá certo? Você pega aqui, ó, na verdade são os fatores, né? Você tem aqui uma multiplicação de 4 fatores, tá? Esse primeiro tem 5 significativos. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 2, esse aqui tem 2. Então, 5, 3, 2 e 2. Qual que seria a resposta para essa conta? Então, teria que ser com o fator que tiver menor número de significativos, que seria esses dois. Como aqui tem só 2, aqui tem só 2, então a resposta tem que ter só 2. Quer dizer, o fator da multiplicação ou divisão que tiver o menor número de significativos, ele comanda a divisão. Ele vai restringir tudo. Tá certo? Por isso que não deve se usar instrumentos com precisões diferentes. Porque o menos preciso vai matar todos os outros. Tá certo? Então, essa conta aí, a gente pode tentar visualizar ela. Por que dá 18, né? Então, vamos primeira coisa fazer, né? Vamos pegar a calculadora aqui e fazer a conta exata, né? Como é que ficaria então? Ficaria assim: 3.1416 vezes 2.34 vezes 0.58 vezes 4.3. Isso vai dar 18,33. 18,33425. Tá? Beleza? Vamos agora então mostrar essa conta aqui. Seria então 3,1416 vezes 2,34 vezes 0,58 vezes 4,3. Tá? Então, se eu for fazer essa conta e usar essa regra, tá? Só pode ter 2 significativos, tá? Pode ter 2, tá? Então, por exemplo, nessa multiplicação e divisão, que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Qual desses aqui tem menor número de significativos? Esse, só tem 2. Então, resposta, só com 2. Por exemplo, esta conta aqui, com potência de 10. Aqui eu tenho 6 significativos. E aqui eu tenho 3. Então a resposta tem que ser com 3. Então aqui é o menor, tá? Ah, professor, por que é assim? Então eu vou mostrar nessa conta aqui, vou ver se dá certo, tá? Olha, eu não fiz isso antes, vou fazer isso agora, tá? Então, vamos tentar fazer a conta aqui. Vocês estão vendo aqui a minha folha, né?
E opa, desculpa. É essa aqui, né? Então, olha, vou fazer essa conta aqui, ó, tá? Então, vou pegar esse primeiro fator aqui, ó, 3,1416 vezes 2,34, tá? 4 vezes 6, 24, manda 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. 4 vezes 4, 16, manda 1. 4 vezes 1, 4, 5. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 6, 18. Manda 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 4, 12. Manda 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 3, 9. Agora o 2. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Manda 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tá? Então vai ficar assim: 4. 6 e 8, 14, 2, 16. Manda 1. 1 e 6, 7. 7 e 4, 11. E 3, 14. Manda 1. 1 e 5, 6. 6 e 2, 8. E 8, 16. Manda 1. 1 e 2, 3. 3 e 4, 7. 2, 9. 1 e 9, 10, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá errado, né? Errei aqui, né, pessoal? Vou fazer aqui de novo, tá? 3,14, 16. 2,34. 4, 6, 6, 5, 2, 1. 8, 4, 2, 4, 9. 2, 3, 8, 2, 6. Agora sim. Esse aqui estava errado, né? Vou ficar então 4, 6 e 8, 14. Manda 1. 1 e 6, 7. 4, 11, 2, 13. Manda 1. 1 e 5, 6, 2, 8 e 3, 11. Manda 1. 1 e 2, 3 e 4, 7, 8, 15. Manda 1 e 1, 2, 9, 11. 11 com 2, 13. Manda 1, 7. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, pessoal, olha só como é que você tem que pensar isso aqui, tá? É assim, ó. Seria assim. Esse cara já é duvidoso. E esse também. Certo? Então, duvidoso vezes duvidoso, duvidoso. Duvidoso vezes correto, duvidoso. Duvidoso vezes correto, duvidoso. Duvidoso vezes correto, duvidoso. Duvidoso vezes correto, duvidoso. Tá? Quando o duvidoso vezes correto dá mais que 10, você pega o segundo correto. Tá? Depois. Correto vezes duvidoso. Duvidoso. Correto vezes correto. Correto. Correto vezes correto. Correto. Tá certo. Então aqui tá. Depois. Correto vezes duvidoso. Duvidoso. Correto vezes correto. Tudo correto. Quando você abaixar aqui, ó. Duvidoso. 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 Duvidoso.
duvidoso. Então, nós só podemos ter um duvidoso. Então, essa conta aqui deu 7,35. Entendeu? Essa conta aqui deu 7,35. Então, 7,35 eu agora vou multiplicar por 0,58. Como é que fica, então? 8 vezes 5, 40, manda 4. 8 vezes 3, 24, 4, 28, manda 2. 8 vezes 7, 56 e 2, 58. 5 vezes 5, 25, manda 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Não, 5 vezes 35, 36. 0, 8 e 5, 13. Manda 1, 9, 16, manda 1, 6, 12, manda 1, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, duvidoso e duvidoso. Duvidoso vezes qualquer coisa, tudo duvidoso. Só que 8 vezes 7, 56, né? Aí deu... passou dos 10, né? Pega só o primeiro aqui. Depois 5 vezes, esse aqui é duvidoso. O resto é correto. Ó, duvidoso, duvidoso, duvidoso. Sobrou quantos? Correto. Só esses dois. Como aqui passou disso? Aqui é um 6, né? Passou, eu vou cortar aqui, então aqui eu vou arredondar. Ah, não, pera um pouquinho. Só pode ter um duvidoso, né? Então aqui deu 4,26. Tá certo? Duvidoso. Multiplicar pelo último, que é 4,3. Tá? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. 2 vezes 4, 12. 4 vezes 6, 24. Manda 2. 4 vezes 2, 2, 10. Manda 1. 4 vezes 4, 16. 1, 17. Então deu 8. 7, 4, 11. 3, 8. Tá? Então, duvidoso vezes qualquer coisa, tudo duvidoso. 3 vezes 4, 12. Tá certo? E aí ficou esse 12 aqui. E aqui, ó, duvidoso. Tá? Então aqui, ó, duvidoso, duvidoso, duvidoso. Tá certo? Então aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Daria 18,3. Tá? Então, essa regra aqui, uma hora ela dá um... Se você seguir essa regra e for fazer por essas contas aqui, uma hora você vai acabar com um significativo a menos ou um a mais, mas é mais ou menos em torno dessa regra aqui, por várias coisas, né? Com outros números poderia dar 18, tá? Se você for ao pé da letra e disser que a multiplicação do duvidoso por isso aqui, você come até inclusive a casa da dezena, que é uma regra discutível, né? Você iria entrar aqui, ó, tá certo? Esse aqui já seria duvidoso, tá? Esse aqui sendo duvidoso, você já ia entrar aqui, ó. Certo? Esse aqui ia se manter, tá? Mas aqui, ó, 8 vezes 7, 56, esse aqui entraria, então pararia aqui, ó. Tá? Aí você tendo esse aqui como duvidoso também, você ia acabar tendo esse aqui também, e aqui ia dar aqui, tá certo? Então, se você for cercando o último dígito como duvidoso e fazendo as contas, você vai chegar nessa regra, tá? Repara que essas contas aqui são muito trabalhosas, porque não está fazendo calculadora, né? Você tem que fazer na mão. Então, depois de muito tempo e muitas observações, o pessoal viu que a regra cobria praticamente quase todos os casos, né? De você as contas de multiplicação e divisão. Então, essas contas, pessoal, elas são, então, mais rápidas se você simplesmente usar essa regra. Tá? Então,
multiplicação e divisão. O termo que tiver menos significativos comanda a resposta. Só tem 2, aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2, então 2. Tá certo? Então, olha, quanto você multiplica ou divide quantidades, o número de algarismos significativos da resposta final não é maior que aquele da quantidade com o menor número de significativos. Tá? Nesse caso, a resposta, nesse exemplo aqui, a resposta não pode ter mais significativos do que o menor deles aqui. Isso aqui só tem 2, né? Então só pode ter 2. Tá? Então, por exemplo, vamos calcular o valor de π de uma maneira bem simples, tá? Você pega um disco e mede o comprimento com uma régua, a fita métrica. Daí deu 424 milímetros. Quer dizer que esse 4 já é o duvidoso, tá? Já é duvidoso. Então, por exemplo, essa fita métrica é graduada de 2 em 2 milímetros. Então, a metade menor de divisão é 1. Né? Aí eu vou com a mesma régua e mais o diâmetro. O diâmetro deu 135 milímetros. E aí, você sabe que o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Então, se eu dividir isso por isso, eu vou ter o π. Tá? Então, está aqui o π. Fazendo essa conta, dá isso aqui. Só que aqui eu tenho 3 significativos. Aqui só 3. Então, tem que colocar 3 aqui. Então, corta aqui. Como aqui não passou de 500, de 5, né? Então, tem muita coisa. Só pode ter 3 algarismos significativos. Porque é a precisão das suas medidas. Tá? Esse é um exemplo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. Usando uma régua de madeira, você mede o comprimento de uma placa metálica retangular e encontra 12 milímetros. Então, o comprimento é 12 milímetros. Usando o micrômetro para medir a largura da placa, você encontra 5,98 milímetros, né? Então, comprimento, largura da placa, 5,98 milímetros. Certo. Forneça a resposta aos seguintes itens com o número correto e significativos. A. Qual é a área do retângulo? A. A área. B. A razão entre a largura e o comprimento. Comprimento. C. Perímetro do triângulo. D. Retângulo. Qual é a diferença entre o comprimento do retângulo e sua largura? Qual a razão entre o comprimento do retângulo e sua largura? Tá certo? Então, vamos... Ixi, tá. Desculpa, pessoal, mas aquela parte lá, depois que eu passei aqui deixa eu só voltar aqui então. Eu esqueci essa tela aqui que ficou congelada, né? Deixa eu só sair daqui. Tá? Aqui está a gravação de áudio. Agora sim. Quando eu acabei de fazer aquela conta dos significativos, né? Eu voltei aqui para essa tela aqui. E comentei, né? Reforcei a regra, né? Isso aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 4.
Então, quem comanda é esse 2 aqui, tá certo? E aí tem a regra final. Então, multiplicação e divisão. Quem comanda o número final de significativos é o fator que tem menor número de significativos. E aí, como exemplo, pediu para calcular o π, né? Então, o que acontece? O π, eu medi o comprimento de uma circunferência e obtive 424 milímetros. Esse 4 aqui já é o duvidoso. E aqui eu medi o diâmetro com a mesma régua e obtive 135 milímetros. Esse 5 aqui já é o duvidoso. Então é uma fita métrica, por exemplo, graduada de 2 em 2 milímetros. A menor divisão é 1 milímetro. Aí acontece, o comprimento é π vezes o diâmetro. Então o π é o comprimento pelo diâmetro. Então eu faço o comprimento pelo diâmetro. Dá isso aqui. Só que aqui tem... Então você faz... Onde é que você vai cortar aqui? Aqui tem 3 significativos. Aqui também tem 3. Então só pode ter 3 aqui. Tem que cortar aqui. 3.14. Então, esse aqui que é a resposta correta, de acordo com esses dados aqui. Tá? Então, quando eu faço essa conta, está implícito que a incerteza está na última casa. Aqui incerto, então aqui já é incerto esse 4. Então não posso colocar mais nada depois dele. Tá claro? E aí vem o exercício que eu acabei de colocar aqui, né? O comprimento 12 milímetros e a largura 5,98 milímetros, tá? Eu vou voltar lá então para fazer essa conta. E então fica assim, ó. Primeiro, a área é 12 vezes 5,98. Dá quanto? Calculadora. Tá? Doze vezes 5,98. 71,76 milímetros quadrados. Só que aqui, ó, eu tenho 2 significativos, tá? Aqui também, aqui tem um 3. Se aqui tem 2, aqui tem 3, quem tem menos? Esse que tem 2. Resposta com quantos? Com 2. Corta aqui. Como aqui passou de 50, quanto é a resposta então? É 72. Esse 2 já é incerto, tá? Então não posso botar mais nada além dele. Quanto ficaria a largura pelo comprimento? Largura 5,98, comprimento 12. Seria quanto? 5,98 dividido por 12. Vamos aqui, 12 vezes... Assim de novo, só para conferir. 98. Tá, isso mesmo. 5,98 dividido por 12. 0,498333. É uma dízima, tá? Então, pessoal, repara, a regra. Aqui eu tenho 3 significativos, aqui eu tenho 2. Quem que tem menos? Esse que tem 2. Resposta com quantos? 2. Corta aqui. 2. Zero à esquerda não conta, né? E aí, aqui passou de 500. Quanto dá isso aqui então? 0,50. Tá certo? O perímetro e a diferença eu vou deixar por último. E aqui, ó, o inverso, comprimento pela largura. Então 12 por 5,98. Dá quanto isso? 2,00668,9.
Ora, aqui eu tenho 3 significativos, aqui eu tenho 2. Quem comanda? O que tiver menos. 2, então aqui tem que ter 2. Corta aqui. Então isso aqui é quanto? 2. Resposta. Tá certo? Veja bem, a letra C é um perímetro. Perímetro já é uma soma. Então só pode adiantar a regra da soma. Como é que você faz a soma? A soma seria assim, o perímetro é 2 vezes. O que é o perímetro então? É 2 vezes o comprimento mais a largura, né? Tá? Aí o que você faz? Você faz 2 vezes o comprimento mais a largura. Como é que você faz isso? Você faz aqui, ó, o comprimento e a largura, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Né? Então, 8, 9, 7, 1. Fica assim, certo? Só que é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o duvidoso. Esse aqui já é o duvidoso também. Né? Que é 12. Então, se ele deu só que é 12, 2 vezes duvidoso. Então, duvidoso e duvidoso. Então, aqui já é duvidoso. Então, isso aqui vai dar quanto? Eu tenho que cortar aqui, ó. Tá? Então, na soma ou subtração, pessoal, você põe vírgula embaixo de vírgula. Quem tiver menos casa depois da vírgula, comanda. Esse 12 não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então, ele que comanda. A resposta não pode ter nenhuma também. Então, vai dar 17,98 é 18. Então, é 2 vezes 18. Dá quanto, então? 36. E quanto que é o comprimento menos a largura? O comprimento menos a largura é 12 menos 5,98. Mesma coisa, você faz 12, 5,98, vírgula embaixo de vírgula, e subtrai. 10 menos 8, 2. 9 menos 9, 0. 11 menos 5, 7. É isso? Não. 11 menos 5, 6. Certo? E aí, pessoal, como isso aqui só não tem nenhuma casa depois da vírgula, não pode ter nenhuma casa depois da vírgula aqui. Então tem que parar aqui. Então isso aqui dá 6. Você pode ter uma, né? Nenhuma casa depois da vírgula. Beleza? Então esse aqui é esse exercício que eu acabei de fazer, que é o... vamos voltar então para a aula então. Um outro exercício aqui, ó. Expresse o pi até 6 algoritmos, tá? Vamos lá então. Ele quer saber se essas duas casos A e B são duas aproximações para π, tá? O A é a aproximação que os gregos usavam e o B é o que os indianos usavam, se não me engano, tá? Então, se eu pegar o π, deixa eu agora voltar lá para o caderno, né? Então, letra A, 22 sétimos e letra B, 355, 113. Ele pergunta, essas aproximações são apuradas nessa precisão? Então vamos ver. Se eu for fazer a conta para achar o π, tá certo? Eu vou colocar o valor de π aqui, ó. Vou colocar o valor de π aqui na calculadora e eu vou obter três vírgula 14, 15, 9, 26, 5, 3, 5, 9. E assim vai, tem infinitos casos, né? Se eu pegar 22 sétimos, pessoal, 22 dividido por 7, tá? 3,142857.
E tem mais casa aqui. Entretanto, aqui eu tenho 2 significativos. E aqui tenho só um. Então a resposta é com quantos? 1. Então, 3. Pergunta, bateu aqui com 3? Bateu. Então ele é acurado nessa precisão. Eu quero ir mais para casa, então tem que aumentar a precisão. Por exemplo, esse aqui, ó. 355 dividido por 113 dá 3,14 15 9 2 9 20 35. Aqui eu tenho 3 significativos, aqui também eu tenho 3, então tem que ter 3 aqui, então 3,14. Tá certo isso? Tá certo, ó. Ok também. Mas ele vai até mais, ó. Essa precisão aqui foi até o 3,14. Tá vendo? Ó. E essa outra aqui foi até onde? Ó. Até o 2 aqui, ó. Até aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 6 casas depois da vírgula. Tá vendo? Então, as duas aproximações estão de acordo com a precisão. Tá? Essa aproximação para π aqui é muito boa. Muito boa. Tá? Bom, voltando. Tá? Voltando. A regra, então. Qual que é a regra para... Qual que é a regra, então, para você somar ou subtrair? Né? Tem que botar vírgula embaixo de vírgula. E aquele que tiver menos, comanda. Por exemplo, se eu somar esses dois, esse tem 2 depois da vírgula, 2 casas. Esse aqui tem só uma. Então, esse comanda. A resposta tem que ter só uma. Porque esse aqui já é um incerto. Esse aqui é um incerto. Então, aqui na soma, eu vou ter 2 incertos. Não pode, só pode ter um dígito incerto. Então, é esse aqui que é o incerto já. Então, tá certo? Então, aquele que você põe vírgula embaixo de vírgula. Aquele que tiver menos casa depois da vírgula, comanda. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 depois da vírgula. Aqui eu tenho uma só. E aqui eu tenho 2. A resposta com quantos? Só com 1. Beleza? E aí também, lembra de arredondar, né? Por exemplo, eu vou dividir 525 por 311, deu isso aqui, ó. Aqui tem 3, aqui tem 3. Corta aqui no 3. Só que depois do 8 tem 810. Passou de 500, arredonda. Então dá 169. Tá? Então, na soma e subtração, colocando vírgula embaixo de vírgula, o termo que tiver menos casa depois da vírgula, ele comanda. Tá certo? Então, por exemplo, subtraia 1,04, 40 de 1,2, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco 1,2, 1, 3, 4, 2 e vou subtrair 1,040, tá? Vou subtrair. Tá? Então, pessoal, quando eu faço essa subtração aí, o que eu vou obter? Esse já é o duvidoso. Esse aqui já é o duvidoso. 2 menos 0, 2. 4 menos 0, 4. 3 menos 0, 3. 11 menos 4, 7. 1 menos 0, 1. 0. Se aqui tem 3 depois da vírgula e aqui tem 5, quem comanda? 3. Tem que cortar aqui. Já era claro isso, porque aqui é 2, esse aqui já é duvidoso. Esse aqui já é duvidoso, só pode ter um duvidoso. Então tem que cortar aqui. Então dá quanto? 0,173. Só 3 depois da vírgula.
porque é o que tem menos. 3 depois da vírgula e o outro tinha 5. Tá certo? A resposta é essa aqui. Beleza? Bom, se você olhar aqui na aula, tem mais alguns exercícios aqui, mas é tudo a mesma coisa. Tá tudo, já fiz vários aqui. Então tenta fazer em casa esses aqui. Tá certo? Eu só tenho uma coisa para falar, que é esse aqui, ó, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, como é que você vai somar coisas que não estão na mesma potência de 10? Então isso aqui tem que estar uma dica aqui, né? Soma e subtração, né? Aqui, por exemplo, 2,34 vezes 10 ao quadrado mais 4,93. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar a vírgula embaixo de vírgula, mas aí você tem que estar os dois na mesma potência de 10, tá? Então eu vou tirar a potência de 10. Então aqui vai ficar assim, ó, 234 mais 4,93. Isso vai dar aqui, ó, 238,93. Só que é o seguinte, esse cara não tem nenhum depois da vírgula. Esse aqui tem 2. Quem comanda? Esse aqui não tem nenhum depois da vírgula. Porque tem menos, não é isso? Então tem que cortar aqui. Ora, mas aqui passou de 50, então fica quanto? 239. Tá certo? Entenderam? E aí tem alguns exercícios aqui, mas todos do mesmo nível, tá? Notação científica. É importante também usar, ao trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, usar notação científica, tá certo? Por exemplo, a distância entre a Terra e a Lua. O cara escreveu isso aqui. Isso aqui não tem muito sentido, pessoal, porque a distância com precisão de 1 metro, tá? Não tem aqui 9 algarismos significativos, tá? Se você usar a potência de 10, você vai escrever isso aqui assim, ó. Aí você vê que a precisão está aqui nesse 4. Esse 4 já é duvidoso. Mesmo porque a distância vai mudando com a órbita, né? Então, a minha certeza é da ordem de 1 milhão de metros, ou de 1000 quilômetros, tá? Aqui, na notação científica, é muito mais fácil de ver quantos algarismos significativos tem, tá bom? E às vezes, pessoal, tem números inteiros das fórmulas que você tem que usar. Como eles são números constantes, você pode usar infinitas casas. Por exemplo, essa fórmula aqui, ó, do Richard tem o 2 no expoente e o 2 aqui na fórmula. Para a gente, esse 2 é exato. Ele não entra em nenhuma conta de precisão. Posso colocar o 2 com quantas casas eu quiser. É a mesma coisa do π. O π não é 3,14. O π tem infinitas casas. Você pega o π da calculadora. Tá? Se você botar o π como 3,14, você está limitando a precisão dele. Eu conheço o π com precisão com quantas casas eu quiser. Então eu não posso deixar o π me atrapalhar. Eu boto o π com quantas casas eu quiser. A mesma coisa vale para seno e cosseno. Seno de ângulo, cosseno de ângulo. Ninguém escreve isso, pessoal. Não se escreve π. Não se escreve seno. Não se escreve cosseno. Isso aí é a calculadora que faz, tá? Você põe na calculadora seno de 30, cosseno de 60, seno de 50. Seno de 50. A calculadora faz isso para você. Tá bom? Não se escreve essas coisas, tá? São coisas que a gente conhece. Está tabelado com quantas casas quantas casas você quiser. Então ela não pode limitar a sua precisão, tá? E também não pode confundir, pessoal, precisão com exatidão, tá? Você pode pegar um relógio digital, tem precisão de segundo, mas que ele atrasa muito, tá? Então o valor, depois de um dia, vai estar muito diferente do real. E aí você
diz que esse relógio não é exato, ele não é bom, né? E aí, você pega um relógio antigo, sei lá, um relógio suíço bem antigo, ele é muito preciso. Então, mesmo que o ponteiro lá dos segundos nem tenha, ou ande 5 segundos de cada vez, e não atrasa, não adianta. Então, ele é mais exato do que, tá? Do que o outro, tá? Então, não confunda a precisão com a exatidão, tá? Precisão é o número de casas que você vai depois da vírgula, mas a exatidão você está próximo do valor real, tá? Beleza? Vou fazer um exemplo aqui agora. Esse exemplo é de potências de 10, tá? Ele fala assim, ó. A energia de repouso de um corpo é dada pela famosa equação de Einstein, né? E igual a mc quadrado, onde c é a velocidade da luz no vácuo. Determine a energia para um elétron, para o qual a massa com até 3 algarismos significativos vale 9,11 vezes a menos 31. Tá? O que acontece? Eu preciso do valor de C. Tá? O valor de C atualmente é definido. Conforme eu já disse na primeira aula, ele é definido para um valor fixo. Foi tabelado o valor de C. Tá? Pela medida mais precisa que foi feita, as últimas medidas mais precisas deram origem ao valor de C tabelado. Tá? E aí eu vou no Google, pergunto quanto é o valor de C, e aí eu tenho que é 2,9979245810 tá? Aí eu pego isso aqui, elevo ao quadrado e multiplico por esse 9 aqui, 0,11. Beleza? Então, MC quadrado. Então, multiplico aqui, ó, o 9,11 vezes esse 299, está aqui. Conserva a base do 10, somos expoentes, tá certo? Aqui vai dar 16, aqui vai dar 31. E aí vai dar isso aqui, ó. Esse vezes esse, né? Vai dar 81 e pouco. Aqui você vai ficar 31 menos 16, que vai dar 15. Como aqui passou de 10, vou abaixar um aqui, vai dar menos 14, tá? Mas repara bem, esse C tem quantos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 9. Mas essa massa só tem 3. Então a resposta tem que ser com 3, vai ficar 8 para 18. Mas como aqui passou de 500, então 8 para 19. Tá? 19. Esse é menos 14 joules. Então, aqui você já teve um lance de como trabalhar com potência de 10, né? Conserva a base, somos expoentes. E também como trabalhar com os significativos da frente, né? São os coeficientes aqui, são significativos, tá? Essa aqui seria a resposta, tá certo? Isso aí, pessoal, é uma barbaridade. Se você dividir por 1,6 10 a menos 19, vou fazer a conta aqui, ó. 8,19 exponencial menos 14 dividido por 1,6 exponencial menos 19. Esse 1,6 exponencial menos 19 é a energia chamada eletronvolt, energia típica de joules da eletrosfera do átomo, né? Isso vai dar 500 mil. 500 mil. Então essa energia é 500 mil vezes maior do que a energia da transição eletrônica, tá? Então, é a energia de uma reação química, por exemplo. Então, se você desintegrar um elétron, você vai ter mais energia, 500 mil vezes mais energia do que a energia de uma ligação química no laboratório, tá certo? Isso é um elétron, tá certo? Imagina a matéria toda, né? Bom, o que vai ser o nosso experimento? Vai ser o seguinte, você vai ter cilindros que você vai medir o diâmetro, a altura e a massa.
Aí você vai calcular o volume e, sabendo a massa, você vai calcular a densidade, que é a massa pelo volume. Tá certo? Você vai fazer isso de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, você vai calcular usando uma régua e uma balança de cozinha. Tá? São instrumentos não muito precisos, eles vão ter poucos significativos, então a sua resposta vai ter menos precisão. Tá? Depois você vai medir os mesmos cilindros com um paquímetro, tá? Paquímetro, e com uma balança analítica, né? E aí é muito mais preciso. Os mesmos cilindros. Então você vai perceber que as suas medidas vão ter mais algarismos significativos. Essa experiência aqui é para mostrar para você a importância do equipamento. Tá? Além disso, você vai tentar identificar quem é aquele sólido, se é níquel, se é platina, se é ouro, baseado no valor da densidade e também assim, no aspecto visual, né? O brilho, se parece metálico, essas coisas. Certo? Se é sólido, no caso todos são sólidos. Ora, para isso você precisa aprender a mexer no paquímetro. Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês um site. Eu não vou falar do micrômetro hoje. Vou deixar com vocês depois. Nesse mesmo site tem um micrômetro. Tá? Vou explicar como é que funciona o paquímetro. Tá? Então, o paquímetro é o seguinte. Existe um site do professor Stefanelli. O professor Stefanelli é um professor da engenharia mecânica. Ele é mundialmente famoso pelo seu trabalho na parte de medidas, né? Na parte das normas das medidas. Tá? Tem um nome isso, essa parte, eu esqueci agora, não me vem na cabeça. Mas ele é mundialmente famoso nessa parte, né? Calcular folgas, essas coisas de equipamentos, que coloca o limite de uma folga, de uma peça, por exemplo. Então ele é especialista nessa parte. Então nós temos aqui um site, eu vou entrar nesse site, tá? E vou entrar no site, tá? E lá tem o paquímetro, tá? Ctrl C, Ctrl V, tá? Esse aqui é o paquímetro, tá? Então, o paquímetro tem essa parte, você abraça uma peça. Essa aqui você pode medir coisas que são vazadas, tipo o diâmetro interno de um tubo. Tem essa parte aqui no final, aqui, deixa eu ver se eu tenho um desenho dele mais inteiro. Isso aqui é a trava do paquímetro. Depois que você fechou aqui a peça, você trava aqui, essa rosquinha. Deixa eu ver aqui se eu tenho... o paquímetro introdução. Ah, já sei o que eu vou fazer. Peraí. Partes do paquímetro. São os elementos do paquímetro, né? Vou colocar aqui, Stefanelli. Tá aqui. Então, aqui está
as partes do paquímetro, tá? Isso aqui é chamado de bico móvel, tá? Bico móvel. Aqui é o encosto, tá? Essa parte é a orelha fixa. Essa aqui é a orelha móvel, essa aqui é a orelha fixa, né? Aqui está a trava. Aqui estão as escalas, né? A escala de baixo é a escala principal. Embaixo em milímetros e em cima em polegadas. Embaixo é o nônio chamado. Esse aqui divide 1 milímetro, né? E aqui em cima é o nônio da polegada, chamado de vernier. Aqui no final você tem uma haste que você pode medir coisas que são tão buracos assim, na profundidade de um buraco e tal. Então o que você faz em geral? Você coloca a sua peça aqui, encosta, né? Travou aqui a peça, você trava aqui e mede aqui o nônio, tá? Então, vamos fazer um exemplo de medida, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora voltar onde eu estava. Que é o uso do paquímetro. Esse aqui, né? Então, o paquímetro do Instituto, pessoal, em geral é o seguinte: ele tem aqui 20 divisões. Ó. Cada risquinha disso aqui é 10. E tem mais um aqui no meio, não é isso? Então são 20, né? Tá? Ó, aqui são os centímetros. 1, 2, 3, tá? E aqui são os milímetros. Tá? O que acontece? O nônio, que é esse cara, divide 1. Eu disse 1 milímetro. Como aqui eu tenho 20 divisões, então isso aqui divide o milímetro em 20 pedaços. Cada pedaço é 5 centésimos. Então aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, o quê? Centésimos do milímetro. E aqui, pessoal, o paquímetro, ele lê milímetro. Então, onde o zero encostar, aqui são os milímetros. Então aqui, ó, 10 milímetros, 20 milímetros, aqui deu 22 milímetros. Passou um pouco. Então agora o que você faz? Você vê aqui qual risquinho que ficou mais alinhado com o de cima. E ele que vai ser os centésimos, tá? Se você achou que é esse aqui, ó, o 35, então seria 22 milímetros e mais 5, 10, 15, 20, 25, mais 35 centésimos. Então fica 22,35 milímetros, tá certo? E vamos dar agora alguns exemplos, tá? E aqui tem um vídeo que ele também explica, tá? Ele também explica, tá? Mas aqui tem um simulador, tá? O simulador é esse aqui, tá? O simulador está aqui, ó. É esse cara aqui, tá? E o que eu faço? Eu vou apagar aqui o olhinho. Eu não consigo fazer isso. Eu tinha que conseguir. Eu acho que entra mais para baixo. Espera um pouquinho só. Vamos aqui com isso. Existe aqui uma... Vamos...
pegar um valor qualquer. Puxa vida, antigamente funcionava que ele apagava esse medidor. Né? Vamos entender essa leitura aqui, ó. Tá? Vamos entender essa leitura. O que acontece? Eu tenho que olhar esse zero. Onde é que está esse zero? O zero do nônio. Isso aqui é o nônio. Onde está o zero do nônio? Então eu venho aqui, ó. 10, 20, 25, 26, 27. Mas não chegou no 28. Então é 27 é exato. Então esse 27 é exato. Agora eu quero saber assim, qual dos risquinhos aqui mais se alinham com o de cima. Então eu vou aumentar a escala aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, 27, ó. Então eu vou vendo aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Opa, aqui, ó, ficou bem certinho. Então aqui, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Então 27,25. Essa é a resposta para ter isso aqui. Tá? Eu achava que, acho que tem outro lugar que funciona isso aqui, mas eu não me lembro. Não sei se está por causa que eu estou usando, sei não, estou usando o Google mesmo. Vamos ver se é esse aqui. Daqui, aqui mesmo. Vamos, aqui mesmo. Vamos aí, qualquer lugar aí, vamos pegar um lugar aqui. Por aqui. Opa, aqui. É que aqui também, aqui é a melada, né? Porque ele está já te dando onde que bateu. Quanto que é essa medida aqui? Tá? Vamos ver se você entendeu quanto é essa medida. Se você entendeu como é que funciona o paquete. Eu venho aqui e vejo aqui, ó, 10, mas não chegou no 20, né? 15, 16, 17, 18. Então é 18 e alguma coisa. 18. Eu vou ver quem coincidiu melhor aqui. E eu vejo que é aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 65 centésimos. Então vai ficar 18,65. Tá? 17. Ah, não é aqui. O zero está aqui, tá certo? 17. Tá? Nossa, eu estou pensando que o zero é esse aqui. O zero está aqui, é a primeira barra. Certo? Vamos pegar uma outra. Será? Aqui. Quanto deu essa? 10, 20, 25. Passou de 25, mas não chegou no 26. Tá certo? E aí então é 25 alguma coisa. Agora vamos pegar os centésimos. 5, 10, 15, 20. Opa, esse 20 foi o que mais coincidiu. Então seria 25 inteiros aqui de milímetros, vírgula 20 centésimos. Né? 25,20. Tá certo? Aqui, 25,20. Beleza? Então, eu recomendo fortemente que você entre nesse site aqui do Stefanelli e aí você vai ter toda a simulação aqui do paquímetro. Também tem do micrômetro. Também tem do paquímetro em polegada, para quem precisar. Tem outros equipamentos, além desses dois. Tá? Então, essa parte de metrologia, o professor Stefanelli é conhecido mundialmente, tá certo? Então vale a pena entrar nesse site para você aprender a mexer. No experimento, pessoal, eu vou dar o paquímetro em cima de uma peça. Tá lá. Então você congela a imagem, amplia, se você quiser, amplia a tela e vê qual risquinho que está coincidindo para você tirar a medida, tá certo? Antes disso, sugiro que você faça exercícios aqui. Tem vários exercícios que você pode fazer. Tá? Uma outra coisa, quando você for fazer o experimento,
cada um do grupo tem que fazer a sua medida, conforme o professor Bertolo explicou na última aula. E aí, se cada um do grupo fizer a sua medida, você vai ter 4 medidas. Aí você pode fazer uma média, que é a melhor medida, tá certo? Tanto na parte de régua e balança de cozinha, como na parte de paquímetro e balança digital, tá bom? Bom, pessoal, essa é a aula 2. Eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, manda um e-mail perguntando se tiver dúvidas, tá? Eu vou publicar também daqui a pouco, então, o vídeo do experimento 1, tá bom? É isso, então, pessoal. Eu vou então parar a aula por aqui, tá? E aí, bons estudos para vocês aí, tá bom? Até mais.